Olá pessoal, vamos nesse vídeo falar sobre o método de Newton-Raphson usando um algoritmo em linguagem C. Bom, para isso eu estou usando aqui o compilador dev C++, tá? Aí este arquivo inicial aqui, que eu já deixei pré-digitado umas coisas, na verdade você vai ter que abrir um novo aqui e salvá-lo, né? Você vai dar um nome para esse arquivo. Então você vai salvá-lo com um nome e a extensão .c. Faça isso antes de começar aqui o algoritmo em si. Bom, eu já deixei então um arquivo nomeado já, então é nraphson.c. Eu não vou dar muito detalhes assim desse compilador, de todas essas ferramentas. A ideia aqui mais é construir o algoritmo. Então eu só vou comentar algumas coisas assim por cima. Por exemplo, essas duas barras a gente usa quando vai escrever algum comentário. E o que seria comentário então numa linguagem? É quando você escreve bastante coisa e essas coisas escritas não participarão na hora da gente fazer a compilação do programa, tá? O programa não vai fazer leitura dessas linhas. Então aqui está o enunciado, vejamos. Calcular a raiz da função f de x igual a x menos cosseno x com valor inicial de x0 igual a 2, pelo método de Newton-Raphson. Bom, aqui eu vou incluir mais outro comentário. A gente vai precisar de fazer a derivada dessa função, o f' de x. Então, derivando ali, a gente vai ter 1, aqui cosseno de x derivado da menos seno de x, com esse menos então vai ficar mais seno de x. Pronto. E aí lembrar também que o método de Newton-Raphson vai fazer o seguinte, ele vai pegar o ponto, né, o próximo ponto, eu vou chamar aqui de xn, ele vai ser igual ao x anterior, né, seria o n-1, eu vou deixar só x aqui mesmo, e menos uma razão, a razão entre o f do x pela derivada, né, o f' de x. Esse daqui então vai ser, essa é a fórmula, né, de Newton-Raphson para fazer a iteração aí das raízes. Bom, para a gente começar um arquivo na linguagem C e ele compilar direitinho, a gente vai precisar de algumas bibliotecas. Essa primeira biblioteca aqui, né, então a gente escreve dessa forma, né, a gente coloca esse hashtag aí, include, aí coloca o sinal aqui de menor, escreve stdio.h e fecha aqui, tá? É a biblioteca padrão aí de entrada e saída. Depois a gente coloca essa biblioteca aqui também, stdlib, e por fim a biblioteca math, porque ela é necessária porque nós vamos usar uma função matemática aqui, que seria o cosseno e também o seno. Se a gente não coloca, ele não compila. Bom, inicialmente então eu vou declarar duas variáveis. Eu vou colocar uma variável inteira que eu vou chamar de i. Vou colocar i maiúsculo aqui, ponto vírgula. Essa variável é porque ela vai fazer parte aqui das iterações dos valores de x. Então por isso que é um valor inteiro, porque eu vou colocar x1, x2, x3. Tá? Vou declarar outra variável. Agora eu vou pegar um float. Eu vou chamar de x. E vou atribuir para ele esse valor inicial que ele já deu, que é o 2, tá? Eu não vou escrever x0 aqui, porque é desnecessário para o algoritmo. Bom, duas variáveis já suficientes, agora eu vou começar a estrutura, né, da linguagem C. Então a gente tem que colocar uma função, int main, e aí abre e fecha parênteses, e depois aqui a gente abre chaves. Então, toda a nossa estrutura tem que estar dentro dessa função. Isso é uma característica aí da linguagem C. Bom, aí, esse método, como ele é iterativo, eu vou fazer usando um for. Eu vou colocar for, o i que a gente declarou lá em cima, eu vou começar ele com o valor 1. E eu separo aqui, coloco i menor igual a 10, porque eu vou fazer 10 iterações. Tá? Separo aqui e coloco i++. E o que vai acontecer aqui então? Isso significa que o meu i começa em 1, ele vai até 10 e ele está aumentando aqui de 1 em 1. Então ele vai 1, 2, 3, tá? E aqui no final da instrução do for eu coloco
parênteses aí de novo, chaves, quer dizer. Aí agora eu escrevo o algoritmo, eu vou escrever a fórmula aí, na verdade, né? Eu vou escrever essa fórmula aqui, mas baseada na função que a gente já tem. Então eu vou colocar assim, x é igual ao valor inicial x menos aquela razão. Então eu vou ter um numerador dividido por um denominador. Ponto vírgula aqui. Eu coloquei parênteses, né? Porque essa é a sintaxe correta. Então no numerador a gente vai ter a própria função, que é o x menos cosseno, parênteses, x. Daí aqui, deixa eu fechar aqui, pronto. Agora eu vou no denominador e escrevo a derivada. 1 mais seno de x. E tiro um parênteses aqui também, porque ele colocou a mais. Bom, para cada valor que for iterado, eu quero que mostre na tela. Então eu vou colocar aqui um printf, abro parênteses, coloco aspas duplas e escrevo aqui, ó, valor de. Bom, eu vou mostrar o x1, o x2, então eu vou colocar o valor de x, e aí para ele fazer x1, x2, x3 de forma dinâmica, eu vou colocar aqui porcentagem de, e aí igual o valor iterado, então porcentagem f. E vou pedir para pular de linha cada valor, então barra n. Bom, aí aqui no final, depois das aspas, eu coloco vírgula, e coloco os valores de i, vírgula, x. E por final aqui, depois do parênteses, ponto e vírgula. Vamos interpretar aqui. O que é esse i? Esse i é esse mesmo aqui do for. Então, como ele vai iterar de 1 em 1, né, ele vai fazer 1, 2, 3, 4 até chegar em 10, ele vai ser mostrado aqui ao lado dessa string que eu escrevi aqui, x. Né? Então, ele vai virar x1, x2, x3... Esse porcentagem d, ele vai capturar o valor do i e apresentar na tela. E aqui, esse porcentagem f, ele vai capturar o valor do x, que vai ser calculado aqui em cima. Tá? Eu só devo tomar uma atenção, é x minúsculo. Eu coloquei maiúsculo, senão não vai dar certo. Tá? Bom, daí agora, fora do bloco aqui do for, eu vou colocar então o valor da raiz, né? Então um print f, parênteses, aqui as aspas duplas, eu vou escrever o valor da raiz é. Então o valor da raiz é quanto? Vou colocar dois pontos aqui, e aí a gente vai colocar de novo aqui, ó, porcentagem f, e aí depois das aspas, vírgula, o valor de x. Que valor de x é esse? Vai ser o x 10, porque a gente vai iterar aqui dentro do for. Quando ele chegar em 10, ele sai dessa instrução do for, e o x vai ter o último valor absorvido, então por isso ele vai mostrar aqui o valor da raiz. Colocar ponto e vírgula. Daí eu preciso colocar um comando aqui, system, para que ele dê uma pausa, né? Então vou escrever aqui, pause, porque senão, se a gente não faz isso, ele... Opa, tá errado aqui. Se a gente não coloca esse system aqui, pause, aí ele vai exibir lá no prompt de comando e a gente não vai conseguir observar direito aí o programa rodando. Bom, eu vou salvar, daí agora eu venho aqui para poder compilar o programa. Então ele compilou aí direitinho, e aqui ao lado agora eu vou executar. E aí a execução ocorre aqui no prompt de comando. Então veja que aquele pause é justamente para ele dar esse tempo aqui, né, para a gente poder observar o que aconteceu. Então veja só, valor de x1, valor de x2, então ele fez a iteração direitinho, e aí ele coloca aqui como x10, e o x10 é o próprio valor da raiz, conforme a gente colocou lá a instrução no algoritmo. Aí eu dou Enter aqui, aí ele sai do prompt de comando. Bom, tá ok, pessoal? Então até os próximos vídeos, até lá!